Amanhã cedo, Lula abre a Assembleia Geral da ONU em Nova York. É tradicionalmente o papel reservado ao presidente do Brasil. Depois mantém uma série de reuniões bilaterais. Uma dessas reuniões é com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Reportagem da correspondente de Nova York, Mariana Giangiacomo. Na terça-feira pela manhã, Lula será o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Será a primeira assembleia dele nesse mandato, uma chance importante de mostrar à comunidade internacional as mudanças em relação ao governo anterior. Lula passou toda a tarde da segunda-feira no hotel onde está hospedado em reuniões com a equipe sobre o discurso de amanhã. A Assembleia da ONU e o evento com Joe Biden na quarta-feira são vistos pela equipe do presidente como os principais focos da viagem a Nova York. Lula também tem uma série de bilaterais agendadas, com destaque para o primeiro encontro com o ucraniano Volodymyr Zelensky, confirmado pelo governo brasileiro. Entre a terça e a quarta, o presidente ainda deve se encontrar com os presidentes da Áustria, do Paraguai e do Estado da Palestina, além dos primeiros ministros da Alemanha, da Noruega e do diretor da Organização Mundial da Saúde. Na segunda-feira pela manhã, Lula se reuniu com o ex-primeiro-ministro britânico Gordon Brown, último premier britânico trabalhista, e com o presidente da Suíça, Alain Berset. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lula vem pedindo, independente do que a gente comente logo mais nas reuniões bilaterais, vou começar pelo aspecto mais geral, Lorival. Lula vem reiteradamente pedindo o que ele chama de uma nova governança global. Nessa arquitetura do que seria uma nova governança global está a ampliação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para integrá-lo agora com países como, por exemplo, o nosso, o Brasil, mas também o que não ficou claro para mim, não sei se ficou para você, uma forma de coordenação da ordem internacional com maior peso para os países que até aqui não fizeram parte do Conselho de Segurança. Como é que seria isso? Essa é uma pauta antiga do Brasil, né? Já até da época do Fernando Henrique, né? Até antes disso e tal. Mas qual é essa história, né? Assim, em primeiro lugar, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, queriam a entrada da Alemanha e do Japão para contribuir mais substancialmente, economicamente e militarmente, em relação aos desafios dos anos 90, que eram a guerra nos Balcãs, era aquela situação. Mas aí o que aconteceu? Índia e Brasil quiseram entrar também, e algum país africano, e aí a coisa melou, digamos assim, perdeu o interesse, perdeu o apelo para esses membros permanentes, e aí a discussão se esvaziou, né? E, de fato, o Lula tem falado também das instâncias econômicas, né, multilaterais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. E parece que existe algum espaço, eu tenho sentido que há um espaço para discussão, sobretudo com relação ao Banco Mundial, né? Há uma abertura dos Estados Unidos, principalmente, em relação a essa questão. Mas está tudo muito incipiente ainda nesse aspecto. Se a gente pegar na história, Lula está se referindo a todas as criações principais do final da Segunda Guerra Mundial. Ele até cita Bretton Woods. E Bretton Woods, de onde sai o Fundo Monetário Internacional, onde sai o Banco Mundial. Agora, quais são as chances que ele consiga? Pois eu acho que pode haver mudanças, assim, mais, digamos, de funcionamento, questões de forma de tomada de decisão, processos de tomada de decisão. Agora, são duas instituições que estão muito, né, o poder de voto está muito ligado ao capital de cada país, né? Então, dificilmente você cede poder quando você tem lá quando se trata de dinheiro. Afinal, nesse caso, os acionistas, digamos assim, são todos os contribuintes do seu país, né? Então, é difícil que haja uma mudança substancial. Acho que pode haver mudanças de forma mesmo. Daniel e Caio, do lado político, o que está se preparando para esse discurso que você já tem uma ideia dentro, pode antecipar? 3 pontos: clima / meio ambiente, fome, segurança alimentar e paz, Ucrânia, guerra na Ucrânia, né? Pelo que eu levantei hoje, com gente que estava ajudando a redigir, inclusive, o discurso dele amanhã, o discurso vai ser uma síntese de tudo que o Lula vem falando e de que a política externa brasileira vem sinalizando desde janeiro, né? Focada muito nesses 3 pontos: meio ambiente, segurança alimentar e paz mundial, vamos dizer assim. Daniel.
como toda a Assembleia Geral da ONU, William, acho que é preciso destacar também o que acontece à margem do evento principal. Nesse caso, o encontro na quarta-feira pedido por Volodymyr Zelensky a Lula, que no final das contas parece que finalmente vai acontecer depois de todos os desencontros. E ali eu tentei saber um pouco, assim, bom, qual que é o clima esperado, né? Que o Itamaraty e o Palácio do Planalto esperam, afinal de contas, desse encontro. E me relataram o seguinte, bom, é uma prioridade para o Lula, porque ele recebeu 60 pedidos de encontro de líderes mundiais, então escolheu Zelensky, né? Segundo, já vinha em construção nas últimas semanas. O Kuleba, chanceler ucraniano, conversou com Mauro Vieira, nosso chanceler, na semana passada, já sinalizaram um pouco a perspectiva desse encontro, e aí o que me disseram foi a postura de mais ouvir do que falar de Zelensky, né? De Lula com Zelensky, mais ouvir do que falar. E ali, assim, Lula sabe que Zelensky não vai sair dessa reunião disposto a tirar uma foto com Vladimir Putin. E o Zelensky sabe que o Lula não vai sair dessa reunião indo para o bloco de carnaval todos contra a Rússia. Então, é um pouco testar ali os espíritos, saber, tentar virar um pouco a página daquele mal-estar que ficou por causa do desencontro e aí, principalmente, reiterar em pessoa para o Zelensky que o Brasil está aqui, ó, levanta a mão para fazer parte de alguma tentativa de solução de consenso. Agora, com todas as dificuldades na realidade que isso envolve. De alguma forma, desculpa, Thaís, você... Claro, tá? Não? De alguma forma, Lorival, você registrou alguma alteração substancial no que tem sido até aqui a postura clássica? Pode-se falar clássica porque ele a tem reiterado em repetidas vezes, né? Tem manifestado repetidas vezes essa opinião dele, de que Putin e Zelensky, no fundo, são duas grandezas comparáveis. Putin e Zelensky são dois indivíduos cuja índole não permite que a paz seja negociada, sequer negociada. Putin e Zelensky estão num certo pé de igualdade. Alterou-se? Bem, o presidente Lula ele tem um plano, né, pessoal de se projetar como um líder mundial. E o que ele sentiu? No final de março, o Celso Amorim, seu assessor especial, foi a Moscou e aí trouxe depois o Lavrov, dia 17 de abril, a Brasília. E aí o Lula foi a Portugal e Espanha entre 21 e 26 de abril e ouviu lá que os europeus não veem o Brasil como um país equidistante, mas como um país favorável à Rússia. E prova disso é que só ouve o agressor, só visita o agressor, não ouve o agredido. E aí estavam ali o secretário-geral da presidência e o ministro-chefe da Casa Civil que ficaram preocupados com isso e argumentaram perante o presidente que o Celso Amorim precisava ir a Kiev, se possível imediatamente, diretamente da Europa para lá. E aí o Celso Amorim relutou, disse que estava numa articulação com os franceses, algo que não se confirmou depois, e veio para o Brasil, mas se viu obrigado a ir a Kiev no início de maio. E chegou lá e foi recebido friamente pelo Zelensky, uma reunião rápida, sem fotografias, sem comunicado. E aí o presidente Lula, então, escalou o Jacques Wagner, coisa que ele já havia feito em outubro, quando ele precisou enviar uma mensagem aos Estados Unidos. Então, ele enviou secretamente o Jacques Wagner a Washington para falar de sua boa intenção de ter uma boa relação. O Jacques Wagner já vinha trabalhando nesse contato paralelo desde janeiro do ano passado, exato, antes da eleição. Isso, esteve com o senador, né, Bob Menendez, esteve com o Jake Sullivan, né, conversou por telefone com essas pessoas, com Antony Blinken, enfim. Ele estava ali... Combinou o telefone do Biden para o Lula na hora da vitória, no dia 30 de outubro. Porque, aparentemente, o Celso Amorim estava priorizando ligações do Miguel Díaz-Canel de Havana,
do Maduro de Caracas, do Fernandes de Buenos Aires, e o presidente Lula se irritou e falou, com esses caras eu falo toda semana, eu quero falar com o Macron, eu quero falar com o Biden, e percebeu isso. O presidente Lula percebe essas coisas, né? Então, com isso, o Jacques Wagner foi escalado de novo e o Celso Amorim perde espaço, né, nessas interlocuções. Perdeu espaço já de cara com os Estados Unidos e perde também com a Ucrânia. Então, os ucranianos também não confiam no Celso Amorim, não acham que qualquer coisa renda que ele esteja no meio. Então, ele foi pego totalmente de surpresa nessa reunião. Ele não estava sabendo, né, assim, que isso ia acontecer e essa é a situação agora. Caio, o que está se articulando para o Zelensky e Lula? Bom, William, também eu fui tentar levantar e veio bem na mesma linha ali. Uma reunião, a expectativa pelo menos protocolar, nenhuma grande surpresa, nenhum grande anúncio, até o Daniel colocou isso, e reiterar essas falas que o Lula vem fazendo em relação à guerra da Ucrânia. Agora, tem uma percepção também, em parte pelo menos da diplomacia, de que é quase que a foto que está faltando. Porque tem foto do Lula, tem foto da diplomacia brasileira com os russos, tem foto com os chineses, e se o Lula tem esse discurso o ano inteiro da necessidade, Clube da Paz, G7 da Paz, ele ainda não conseguiu sentar, né, com talvez o principal player, principal personagem dessa guerra, que é o presidente do país. Se ele tira uma foto com o Zelensky, abre o caminho para tirar uma foto com o Putin. Não, a ausência disso, a discrepância em que há entre o discurso do Clube da Paz e você não ter estado ainda com a liderança do país agredido, incomoda, de certo modo, pelo menos parte ali da diplomacia brasileira. Porque falta isso, para provar que, de fato, você é visto por um dos atores ali determinantes nessa guerra, nesse conflito, de que você é alguém imparcial, justamente porque não é essa a visão, né, do Zelensky e dos ucranianos. Daniel, Haddad e John Kerry mataram a pauta ambiental hoje? Sobrou alguma coisa para o Biden? Teve isso, William, mas eu queria muito destacar um outro ponto que no meio de julgamento do 8 de janeiro no Supremo Tribunal Federal, a gente simplesmente deixou passar porque caiu no mesmo dia. O Mercosul finalmente respondeu aquela side letter da União Europeia para encaminhar o restante ali, a reta final das negociações para um acordo de livre comércio entre os dois blocos. Essa carta foi enviada em resposta na quarta-feira à noite da semana passada, é uma resposta muito sucinta e o que eu apurei é que foi uma questão de estratégia porque no encontro do G20, o que tem menos de um mês, eu acho, né? Lula e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, se encontraram e disseram mais ou menos o seguinte: olha, se a gente deixar nesse rame-rame aqui dos técnicos, essa negociação não termina nunca. Então a gente precisa colocar num patamar um pouco mais alto, não especificar muito na carta ali quais são as condições negociadoras, não existe a palavra compras governamentais ali, existe só preservação do espaço para políticas públicas. Hoje em Nova York, os chanceleres do Mercosul se reuniram à margem ali da Assembleia Geral para pensar nos próximos passos das negociações e tem reuniões remotas, videoconferência entre técnicos do Mercosul e da União Europeia daqui até o final de outubro. Então vamos ver se agora, finalmente, von der Leyen quer aproveitar a presidência espanhola da União Europeia até dezembro, Lula quer aproveitar a presidência brasileira do Mercosul também até dezembro. Vamos ver se isso finalmente tem jeito, né? São 2 décadas aqui que vem pagando meus boletos aqui com muita felicidade. Daí eu não vou deixar você em silêncio nesse segmento. Eu fico em silêncio porque eu estou aprendendo. Não. Você vai matar a nossa roda, mas vai ter que ser breve. Vamos conseguir salvar o acordo União Europeia e Mercosul para se salvar da eleição argentina, como disse hoje o ministro da Fazenda Haddad?
Foi bem forte a fala do Haddad, né? Ele disse que o acordo é a salvação para o Mercosul e blinda a região de uma vitória exótica. Ele não falou o nome do Javier Milei. No final, a minha percepção é de que está aumentando muito o medo de que o Javier Milei vença as eleições, porque fecha um diálogo que o Lula abriu e tem com o Fernandes e que, inclusive, coloca o Brasil como o principal parceiro da Argentina, alguém que fala pela Argentina na comunidade internacional, e se Javier Milei ganha, ou mesmo a Patrícia Burit, que não necessariamente garante a manutenção desse diálogo, o Lula perde uma aliança importante, mas eu não sei não. Guardamos a resposta do Milei, quando ele souber que foi chamado de exótico. Muitas pessoas tiveram dificuldade se ele é de direita, extrema-direita, radical de direita, ultra-radical, liberal, libertário ou o que seja. Ou exótico. Anarcocapitalista também. Anarcocapitalista também, agora virou exótico. Exótico.